E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar como fazer 6 rostos de animais em origami. Eles são super fáceis e divertidos e é ideal para quem está começando a aprender. Para cada um desses origamis eu vou usar um quadrado de papel de 10 por 10 centímetros. Primeiro eu vou mostrar como conseguir esses quadrados a partir de uma folha A4, mas se você já tem os quadrados prontos, pode avançar essa etapa. Primeiro de tudo, nós temos que dividir essa folha em 3 partes. Para fazer isso, você pode usar uma régua, mas eu acho muito mais fácil simplesmente criar 2 curvas na lateral do papel, assim, como se fosse uma letra S. Depois nós só vamos aproximando cada um dos lados, tentando deixar bem dividido em 3. Pressionamos as laterais, criando 2 marquinhas. Depois, usando as marcas como referência, podemos dobrar 1/3 do lado direito. É só dobrar na primeira marca, deixando a borda alinhada com a segunda. Depois desdobramos isso. E agora podemos dobrar o outro lado do mesmo jeito. Desdobramos. E dobramos 1/3 do lado de cima até a primeira linha. Viramos ao contrário. E usando essa dobra como referência, dobramos o lado de cima para baixo. Podemos desdobrar esse canto e reforçar bem o vinco. Como você pode ver, ainda temos um pouco de papel extra aqui embaixo. Então, para finalizar, vamos virar ao contrário mais uma vez e dobrar essa parte que sobrou para baixo. Por último, é só desdobrar tudo. E cortar o papel nessas linhas que fizemos. Com isso, nós temos 6 quadrados de papel praticamente perfeitos. Para fazer o origami de cachorro, o primeiro passo é dobrar ao meio na diagonal. Depois, com o papel nessa posição, dobramos ao meio novamente. E depois desdobramos. Agora vamos dobrar os cantos de cima, criando o detalhe das orelhas. Depois dobramos parte do canto de cima para trás.
e dobramos parte do canto de baixo para cima. Temos nosso origami de cachorro. Agora você pode desenhar um rosto se quiser. Nosso segundo origami é o rosto de gato. Como antes, começamos dobrando ao meio na diagonal. Depois, nessa posição, dobramos ao meio apenas para marcar. Desdobramos. Dobramos o canto de baixo até em cima. Depois, dobramos essa borda diagonal da direita até embaixo. Repetimos a mesma lógica no lado esquerdo. Depois dobramos essa mesma borda para a esquerda. Mesma coisa com o outro lado. Dobramos em seguida os dois cantos de baixo. Viramos ao contrário. E como último detalhe, dobramos esses dois cantinhos aqui, deixando eles escondidos por trás. Por último, é só desenhar um rosto de gato. Para fazer um coelho, começamos dobrando ao meio na diagonal também. Dessa vez giramos nessa posição aqui. Dobramos ao meio só para marcar. Dobramos um pouquinho do canto de cima. Depois um pouco da parte de baixo. Dobramos o lado de baixo até o meio, começando pela direita. Depois o mesmo com o lado esquerdo.
Essas pontas de cima serão as orelhas do coelho. Para que fiquem mais bonitas, dobramos o canto assim, desdobramos, abrimos a ponta e dobramos esse cantinho para dentro. Fazemos o mesmo com o outro lado. Depois, dobramos esses cantos laterais. E também o canto de baixo. Esse é o nosso origami de coelho. Agora é só desenhar o rosto. A raposa é o origami mais fácil de todos. Nós só precisamos dobrar ao meio, na diagonal. Depois, com o papel nessa posição, dobramos ao meio apenas para marcar. Desdobramos. Dobramos parte do canto de cima para baixo. Depois levamos o lado direito até essa dobra que fizemos. Mesma coisa com o lado esquerdo. Viramos ao contrário e já temos nossa raposa. Como detalhe opcional, podemos criar duas curvas no papel. E depois é só desenhar o rosto. Vamos fazer agora um leão. Como antes, nós vamos dobrar ao meio na diagonal. Mas agora nós vamos desdobrar e girar nessa posição. Dobramos parte do canto de baixo. Depois dobramos os cantos laterais, seguindo essas linhas. Em seguida, dobramos o lado de cima por trás.
Reforçamos um pouco a linha do meio e desenhamos a cara do nosso leão. Nosso último origami será um panda. Dobramos ao meio ao longo de ambas as diagonais. Então é só levar um canto até o outro, marcar muito bem o vinco, desdobrar e repetir o mesmo com a diagonal oposta. Tendo essas duas diagonais, giramos o papel nessa posição, dobramos os cantos laterais até o meio, depois dobramos de volta para os lados, deixando uma pequena diferença. Viramos ao contrário. Dobramos os cantos por cima desse lado. Depois dobramos o papel ao meio, deixando esses dois cantinhos em cima. Reforçamos tudo muito bem. Dobramos o canto de baixo para cima. Por último, é só desenhar o rosto do nosso panda. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Olhando os 6 origamis prontos, qual foi seu favorito? Deixa aí nos comentários para eu saber. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por ter me assistido e até a próxima!